E ninguém cala esse chororô. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. O Botafogo, com certeza, não é o maior rival do Flamengo. Mas eu, que sou uma pessoa que tem meus 25 anos, comecei a acompanhar, né, ter memória clara do futebol a partir ali de 2007, 2008. Tenho pra mim Botafogo como um adversário muito clássico do Flamengo, porque basicamente todas as finais de Carioca, que na época eram os únicos jogos grandes que o Flamengo jogava assim de título. Mentira, tinha uma Libertadores ou outra ali, mas não chegava em final. Jogo de título. Era a final do Carioca, era sempre Flamengo e Botafogo. E era sempre difícil pra caraca. Era 2-2 toda a final, e decidia nos pênaltis. Então eu gosto. Eu gosto de ganhar do Botafogo. E, então eu sou muito feliz, porque ganha quase sempre, né? Mas enfim, ainda mais depois desse último ano, que eles ficaram achando que eles eram os reis da cocada preta, né? Aí esse ano perderam a Supercopa? Não, é porque o ano começa em março. Aí depois perderam o Carioca? Não, é porque o ano começa em junho. Aí depois o ano começa em agosto. Agora o ano, meu amigo, vai começar em dezembro. E vocês vão ganhar bolinha, zero, né? E cara, que jogo importante pro Flamengo. Vamos falar sobre esse jogo, mas antes eu já peço que você curta, se inscreva, ative o sininho e tudo mais, porque aqui tem um monte de conteúdo, é tier list, é pós-jogo, aqui tem a coisa toda. Então, galera, jogo ontem. Vamos lá. Início do jogo não foi aquela Coca-Cola toda, né? Como esse vídeo não é patrocinado, não foi aquela marca de refrigerante sabor cola toda. Eu, sinceramente, primeiro tempo ali, início, me gerou uma preocupação. Me gerou uma preocupação, porque eu falei, cara, passamos essa data FIFA toda treinando e voltou desse jeitinho que parece que não é, né? Mas teve uma chance ou outra, né? Uma de cabeça ali do Samulino, uma de cabeça do Luiz Araújo, criou alguma coisa. E no final, né, também importante lembrar que defensivamente cedeu algumas chances importantes, né? Isso, assim, é difícil. Não quero ficar aqui batendo no jogador, né? Ah, pô, tá falando do moleque que é da base, mas o Everton Araújo é muito abaixo, tá ligado? Eu entendo que ele é esforçado, que ele, pô, o Felipe Luiz ama ele, que ele pode evoluir e se tornar um grande jogador. O problema é que o jogo era ontem à noite, tá ligado? Aí, essa evolução não teve tempo de acontecer. E fez com que o time. Não é a mesma coisa. Quando tá com o Saúl, De La Cruz, Pulgar e quando tá com o Everton Araújo. Porque você vê, às vezes o Jorginho pega a bola, ele vai e toca rápido pro volante ali, pra abrir um espaço, pra ele se reposicionar. E aí, quando toca no Everton Araújo, já é aquele Deus nos acuda. Né? Que já, meu Deus, o que ele vai fazer com essa bola? Mas enfim, apesar de ter cedido chances, não conseguiram concretizar em gol, beleza. No final do primeiro tempo, Arrascaeta. Acontece o efeito Arrascaeta, né? Uma jogada absurda do Arrascaeta, clássica, né? Aquela que ele vai. Que ele parece que entrou no modo especial, né? Ele vai gira para um lado, toma e ocupa o espaço, dá um passe perfeito, o Pedro fica cara a cara, finaliza muito bem e com seriedade, não inventou, bateu cruzado no cantinho, perfeita, assim, finalização de manual, gol do Flamengo. Ali o jogo é destravado, na minha visão. A partir dali, o Flamengo tem mais domínio e consegue criar mais chances. E aí aqui eu vou pegar esse ponto, né? Já falei aí do Arrascaeta, que mais uma vez sobrou, que falaram do Arrascaeta. Agora o Pedro, temos que conversar sobre o Pedro, porque ontem, como de costume, o Pedro me irritou muito. Mas eu falei, mas o Pedro fez um gol. Mais na frente a gente vai falar que o Pedro também deu uma assistência. Como assim o Pedro te irritou muito? Porque justamente, né, também, no caso, por ele ter feito o gol e a assistência, a gente vê que o Pedro, assim, jogando, é isso, sério, recebendo, batendo firme no canto, ali dominando, protegendo, dando toque rápido pro Luiz Araújo, a gente vê como ele pode render, como ele pode ajudar, como ele é um dos melhores jogadores desse time. Só que durante esse mesmo jogo, tem hora que ele recebe a bola, tenta dar chapéu e dar outro chapéu, fazer jogada de highlight de Ronaldinho Gaúcho. Aí, pô, uma outra que ele consegue dar um passe por cima, o cara devolve, aí ele tenta devolver de chaleirazinho, assim, de lado do pé. Por que que não joga simples, Pedro? Você é tão bom. Se você jogar simples,
Você jogar simples, fazendo só o que é necessário pra fazer o gol, tu vai fazer 10 gols por jogo. Mas é muita invenção. E, cara, isso vai me estressar. Isso, juro pra vocês. Isso é uma coisa que eu tento. Eu falo assim, não vou me estressar com isso. Não vou. Mas não consigo. Não consigo. Isso é uma coisa que me estressa. Mas, enfim. Pelo menos nesse jogo, o Pedro fez a firula dele um pouquinho. E depois jogou sério e fez os gols. Né? Fez um gol e deu assistência pro Luiz Araújo. Que aqui temos que falar mais uma vez. Que este canal é defensor incondicional do atleta Luiz Araújo. Eu sou fã demais. E mais uma vez, ele entra, no caso ele não veio nem do banco, ele, né, jogou como titular e fez o gol. Ah, mas o Luiz Araújo isso, Luiz Araújo aquilo. O Luiz Araújo faz gol, o Luiz Araújo dá assistência. Se a gente fosse pegar, juro pra vocês, eu até nem sou dessa teoria de que ele tinha que ser titular absoluto, não, porque eu acho que o Plata tem muitas qualidades, dependendo do jogo, eu acho que o Plata se encaixa mais, o Carrascal a mesma coisa. Agora, se a gente fosse pegar em números, né, se a gente fosse pegar friamente, analisar por número de gol, assistência, o Luiz Araújo tem que ser titular absoluto desse time. Ele deve ser o terceiro cara que mais faz gol e que mais dá assistência nesse time. Se não for o segundo que mais dá assistência, tá? Ele é muito bom. Eu gosto muito do Luiz Araújo. Muito mesmo. E mais um gol dele. E a partir dali, novamente, assim, o que eu falei, eu acho que o gol do Pedro destrava o jogo e a partir do 2-0 já não parecia que o Botafogo teria força pra reagir. Nem fazer um gol, buscar um empate, muito menos uma virada. E aí entra o Carrascal e o Plata, e cara, temos que falar do Carrascal, né? Eu até fiz um vídeo ontem que vocês podem entrar aí no canal e ver, sobre jogadores superestimados. Eu falei que o Carrascal acho que tá um pouquinho superestimado, mas olha, ele realmente tá entregando essa expectativa, né? Ele entra, rouba uma bola, dá uma assistência em minutos e gol do Plata de cabeça, né? Que a gente até foi uma crítica que muita gente fez, eu inclusive, depois do jogo contra o Cruzeiro, que o Plata jogou de falso 9 e o Flamengo ficou jogando bola na área pro Plata fazer gol de cabeça. E eu não entendi muito bem por quê. Que não me parece muito característica de jogo do Plata. Apesar dele ser muito bom dando assistências de cabeça, não sei o quê, não me parece um cara pra jogar como referência, 9 de referência. E ontem ele entra e faz um gol de cabeça também em questão de minutos, né? Com um passe do Carrascal. Ontem a gente teve também a volta do Michael, que realmente só entrou porque o Cebolinha entrou e machucou. Acho que se ele não tivesse. Não, se o Cebolinha não tivesse machucado, isso não aconteceria. É... Vai ser. Ah, e a volta do Pulgar, né? Como esqueci da volta do Pulgar. Eu até achei que ele não entraria, porque muito tempo parado, gramado sintético. E ele com um cartão amarelo, ele conseguiu não tomar um cartão amarelo, o que muito me surpreendeu. Ontem o Flamengo tinha muitos jogadores pendurados, jogadores muito importantes. Era Arrascaeta, Carrascal, Jorginho, Pulgar. Então, assim, não podia tomar o cartão, nenhum deles. E graças a Deus não tomaram, né? Os jogadores que tomaram não estavam pendurados. Agora a gente fala do grande jogo do ano no Campeonato Brasileiro, pelo menos até aqui, né? Que é Flamengo e Palmeiras nesse próximo domingo. O Flamengo, eu já falei isso algumas vezes, claro que o Flamengo poderia estar numa situação melhor, deu mole em jogos como contra o Grêmio, como contra o Vasco, como contra o Cruzeiro. Agora, o Flamengo não está numa posição ruim no campeonato. O Flamengo está a 3 pontos do Palmeiras com um confronto direto em casa. Ah, mas se empatar em pontos, ainda fica atrás. Tudo bem, ainda tem o campeonato inteiro pela frente, né? Inteiro. Sei lá, 12, 13 jogos. Tem muito jogo. Verdade é essa, muito jogo. Então eu acho assim, o Flamengo tem que levar esse jogo e acho que vai levar como uma final mesmo. Óbvio que não é uma final no sentido de se ganhar vai ser campeão, porque e mesmo que se tomasse a liderança após o confronto direto, né, se tivesse numa situação, sei lá, de mesma quantidade de pontos ou um ponto de diferença, se ganhasse não seria garantia de ser campeão, porque tem muito campeonato pela frente. Mas é a chance de encostar de fato, ficar com a mesma quantidade de pontos, e aí vai ficando aquela questão de quem erra, quem acerta, vai acabar se passando. E também tem a questão de psicológica, questão anímica, né? Porque o Palmeiras vem numa fase muito boa. Vem naquela fase que. Agora, se a gente tivesse uma coisa que é muito comum nos esportes americanos, né? Futebol americano, basquete, eles chamam de Power Ranking, que é o quê? Que é um ranking de poder.
não é a classificação, mas é um ranking de poder, que aí é algo subjetivo que analistas, jornalistas fazem para dizer quem que é o time que tá com a moral mais alta, digamos assim, ou quem que é o time que tem o senso comum vê como o mais poderoso. Então é um ranking de poder. Eu acho que hoje, no Power Ranking, né, no ranking de poder do futebol brasileiro, o Palmeiras está em primeiro. Sendo que durante muito tempo foi o Flamengo. E o Palmeiras talvez não tivesse nem em segundo. Porque não sei se vocês vão lembrar, mas o Abel sendo xingado, crise no Palmeiras. Esses power rankings, gente, mudam muito rápido. É isso que a gente fala até. Ontem eu tive uma conversa no canal do meu mano Arthurzinho, a gente teve uma longa conversa lá. Eu, ele, Vinizeira, depois entrou o Júlio Miguel Neto. E a gente tava falando, e aí falando, não, porque o Palmeiras é um time muito difícil de perder, não sei o quê. E, cara, isso muda muito rápido. Se o Flamengo chega no domingo e mete uma boa porrada no Palmeiras, talvez a imagem já seja outra. De que o Abel não consegue ganhar de time do G6, de quando precisa o Abel não consegue ganhar do Flamengo, entendeu? E aí é importante jogar essa pressão pro lado de lá, porque essa pressão tá aqui. Eu até sempre falo que eu acho que é exagerado, que não é esse fim de mundo que muita gente está tratando, mas é fato que a pressão está conosco. Se consegue essa vitória domingo, além da parte dos pontos do campeonato, tem a parte de jogar a pressão pros caras. E também é importante se lembrar que, se Deus quiser, se tudo der certo, o Flamengo for para a final, que é o que a gente espera, da Libertadores, existe uma boa chance de ser contra o Palmeiras. Então também é mais uma coisa para botar ali na cabeça deles. Caso a final seja Flamengo e Palmeiras, que a gente espera. Quer dizer, eu espero que o Flamengo esteja. Se vai ser o Palmeiras ou não, aí é problema deles. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acharam do jogo? Ah, tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa que eu preciso lembrar, que não é exatamente sobre o jogo, mas é sobre o jogo de ontem. Flamengo e Botafogo. Que é a campanha linda, linda da torcida do Botafogo para tentar fazer o time ir no estádio, né? Que a gente sabe que para eles não é exatamente algo comum. Conseguiram botar o quê? Acho que teve uns 20 mil, se tanto. Eles estavam desesperados, porque o Flamengo, obviamente, esgotou o seu setor. E aí fizeram campanhas do tipo. Quem tem, porque parece que o sócio. Não entendo bem porque eu não acompanho o Botafogo, mas parece que o sócio torcedor do Botafogo tem direito a 2 ingressos de graça. E aí os caras estavam tipo, não, a gente se ajuda. Eu te dou o ingresso, eu te levo em casa, eu te pago um jantar. Só vamos no jogo, pelo amor de Deus. E conseguiram botar um número que seria uma vergonha colossal pro Flamengo, se botasse esse número. E fizeram também negócio de reclamando, né? Mosaico. Mosaico não, né? Porque a quantidade de gente que tinha, o mosaico deles parecia que era o escudo do Botafogo na arquibancada, mas na verdade era só a pintura, porque não tinha gente, então a gente conseguia ver. Mosaico que eles chamam é aquela cordinha que eles puxam e fica um negócio estendido. E aí dizendo que o Flamengo reclama de cotas e não sei o quê. Fez uma papagaiada toda lá pra tomar de 3-0.